CRB supera a Ponte Preta por 1-0 no Rei Pelé, respira um pouquinho após 2 jogos sem pontuar. Vamos ter um pouquinho de um pós-jogo aqui, como foi a partida, como o CRB construiu esse resultado, essa vitória simples superando a equipe de Campinas. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no JP Comenta, hoje para falar um pouquinho desse CRB 1, Ponte Preta 0, o jogo que aconteceu nessa sexta-feira no estádio Rei Pelé, trazer alguns números da partida e tentar resumir um pouquinho tudo o que aconteceu no confronto, jogo que tira um pouquinho o peso de 2 derrotas seguidas que o CRB vinha tendo e coloca a Ponte Preta ainda mais próxima, deve jogar a Ponte Preta ainda mais próxima ali para a zona de rebaixamento. Ainda tem todos os outros jogos da rodada que devem acontecer, que irão acontecer na verdade nesse sábado e nesse domingo. Então joga a Ponte Preta para uma situação delicada e o CRB consegue respirar um pouquinho. Olhar a tabela daqui a pouco, mas antes vou só pedir para você deixar o joinha aqui embaixo, compartilhar esse link, se inscrever no canal. Amanhã, muito provavelmente, sai um guia tático de como o CRB joga, como o CRB se comporta em campo, principalmente analisando essa última partida diante da Ponte Preta. Mas bora primeiro trazer os números do confronto. Você já está acompanhando aqui embaixo todos os números dessa partida, os principais números, na verdade. Então tem aí número de finalizações, foram 16 para a equipe alagoana, foram 9 para a equipe de Campinas. Tem também aí número de posse de bola, o CRB teve quase 62%, contra 38 da Ponte Preta, e aí você consegue ter outros números. Teve também, falar durante o resumo do jogo, falar sobre a expulsão de um dos jogadores, de um dos defensores da Ponte Preta, mas que foi o Matheus Silva. Mas bora começar realmente o resumo, a partir do início da partida, falar de um primeiro tempo onde o CRB foi amplamente dominante, o CRB conseguiu controlar muito bem a primeira etapa, 1-0 até que traduz o que foi o primeiro tempo, porque o CRB não conseguiu criar tantas situações, mas o CRB teve um grande volume de jogo, a Ponte Preta praticamente não estava enxergando, não conseguia segurar a bola e não enxergava soluções para chegar à meta do Diogo Silva, até que em bolas paradas. A Ponte Preta teve ali algumas situações, mas muito pouco. Quem realmente dominou o primeiro tempo foi o CRB, fez um gol com o Renato pelo lado direito, após, na verdade, o cruzamento pelo lado direito do Hereda, após uma jogada que saiu pelo corredor central, uma jogada que teve participação do Lucas Lima, participação do João Paulo, e aí o Hereda conseguiu fazer o cruzamento para abrir o placar. Inclusive, deixa eu trazer aqui as escalações, na verdade, né, antes do resumo. Diogo Silva no gol, Hereda na lateral direita, e isso olhando a escalação do CRB, teve também a dupla Simon e Alemão na zaga, lateral esquerda contando com o Edmar, meio de campo com o Falcão, o Juninho, Lucas Lima e João Paulo, e no ataque a presença do Anselmo Ramon e do Renato, autor do gol. Do lado da Ponte Preta, começou com o Kaique França, teve o Everton na lateral direita, também teve o Matheus Silva e a presença do Fábio Sanches na zaga, o Arthur na lateral esquerda, o Felipinho e o Ramon Carvalho no meio de campo, além também do Matheus Jesus e do Thales, o Thales já um pouco mais avançado, já no ataque, e o André e o Igor Torres. Esses foram os iniciais, os 11 iniciais da Ponte Preta para o confronto. Um time que foi realmente muito dominado pelo CRB durante a primeira etapa. O CRB conseguiu criar muitas soluções, principalmente explorando o lado direito, com as subidas do Hereda. Pelo lado esquerdo, o Edmar não apareceu tanto assim, e as jogadas do CRB eram muito construídas ou pelo corredor central ou pelo corredor direito, com as subidas do Hereda e a participação do João Paulo, o Juninho caindo muito por ali. Vou detalhar um pouco mais disso no próximo vídeo para falar do CRB, de como o CRB joga. Mas explorou muito esse lado direito. Ponte Preta não conseguiu praticamente criar situações no primeiro tempo. Olhando aqui alguns números da Ponte Preta na primeira etapa, número de finalizações, apenas uma e foi errada. Então o Diogo Silva praticamente não trabalhou no primeiro tempo. Virando para a segunda etapa com o CRB com a vantagem no placar de 1-0, Ponte Preta teve uma outra postura. Parecia que a Ponte Preta iria complicar a vida do CRB, só que logo nos primeiros minutos da segunda etapa, no melhor momento da Ponte Preta, que tinha um pouco mais a bola, que jogava mais no campo de defesa do CRB, teve ali a expulsão do Matheus, uma entrada muito dura sobre o Anselmo Ramon,
que terminou tendo ali a expulsão do Matheus Silva, do zagueiro da Ponte Preta, uma entrada que foi totalmente justificável, porque foi no campo de ataque, numa zona praticamente morta, e prejudicou todo o andamento que poderia gerar um melhor resultado para a Ponte Preta, porque, repito, era o melhor momento da Ponte Preta no jogo. Veio, após essa expulsão, o CRB retomou o controle da partida, até pela vantagem numérica em campo, mas o CRB ainda assim não conseguiu ter o mesmo rendimento do primeiro tempo, mesmo com uma vantagem numérica. Foi um CRB muito mais cauteloso, que não avançava tanto assim, não chegava tanto à frente. Deixa eu até pegar aqui os números do primeiro tempo do CRB. Números do primeiro tempo do CRB, foram 7 finalizações no primeiro tempo, até tem um número maior na segunda etapa, até por conta da vantagem numérica, mas em relação a volume de jogo mesmo, o CRB ia até um pouco mais de dinâmica, o CRB apresentou melhor no primeiro tempo do que no segundo. Segundo, sim, teve, por conta da vantagem numérica em campo, o CRB conseguiu controlar bem o jogo, mas a expulsão do Matheus Silva, caso ele permanecesse, é muito difícil a gente entrar no mundo do si no futebol, mas caso ele permanecesse em campo, Ponte Preta poderia atrapalhar muito mais a vida do CRB, com certeza, porque era um momento onde a Ponte Preta estava crescendo no jogo. O segundo tempo, o início do segundo tempo, era praticamente o inverso do que aconteceu no primeiro. Era uma Ponte Preta conseguindo anular muito bem o CRB e conseguindo chegar à frente e criar algumas situações. Olhando aqui, inclusive deixa eu trazer aqui os números do segundo tempo da Ponte Preta, se teve apenas uma finalização errada na primeira etapa, no segundo tempo foram 8 finalizações, então das 9, 8 saíram no segundo tempo, mesmo assim não conseguiu aproveitar essas 8 e logo depois teve, na verdade entre essas finalizações teve a expulsão do Matheus. Olhando um pouquinho aqui a classificação da Série B, como está nesse momento a vida do CRB e como está nesse momento a vida da Ponte Preta, as duas equipes iniciaram a rodada coladas na tabela. Era um CRB que ocupava a 13ª colocação e a Ponte Preta que ocupava a 12ª. Agora inverte, o CRB é o 12º colocado, a Ponte Preta 13º, o CRB com 24 pontos, Ponte Preta com 22, só que a galera que está atrás, Ituano, Sampaio, Tombense, Chapecoense, todo mundo ainda vai jogar dentro dessa rodada. A primeira equipe que está dentro da zona de rebaixamento é a Chapecoense com 18 pontos, então pode encostar muito bem ali na Ponte Preta, caso vença nessa rodada, mas só um pouquinho de um panorama. Eu queria que você deixasse a sua participação aqui, o que você achou do jogo, o que você achou do desempenho do CRB, do desempenho da Ponte Preta. Amanhã, muito provavelmente, tem o guia tático da Série B trazendo o CRB, como a equipe do Daniel Paulista joga. Então se inscreve no canal, ativa as notificações, também compartilha o link, porque isso ajuda demais aqui no meu trabalho. Vou ficando por aqui, até a próxima.